Irmãos, abramos as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Verso 31, 1 Coríntios 10, 31. Vamos ler todos juntos em uma só voz. 1 Coríntios 10, 31. Leiamos. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais, fazei tudo para a glória de Deus. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra. Ó Deus, que sempre traz ensinamento que se renova a cada dia em nossas vidas e em nossos corações. Ó Deus, ajuda-nos a não sermos apenas ouvintes, mas praticantes da tua palavra, Deus. Que de fato possamos fazer todas as coisas para a glória do Senhor. Nós rogamos a tua direção e iluminação nesta hora. Ó Deus, do menor ao maior, do mais novo ao mais velho, que todos possamos nos voltar para glorificar o teu nome. Em nome de Cristo Jesus, que te oramos. Amém. Irmãos, uma das bases da reforma protestante, num grande resumo feito ao longo da história, poucos anos depois da reforma, são os conhecidos 5 solas, os 5 somentes. Um deles é o soli deo gloria, ou glória somente a Deus. Um brado ressoado ao longo dos séculos, desde o século XVI, num período muito semelhante ao nosso, onde homens tentavam roubar a glória que é de Deus e que deveria ser dada somente ao Senhor. A verdade é que ninguém, desde as crianças até os adultos, ninguém seria pego de surpresa diante da frase: devemos fazer tudo para a glória de Deus. Tudo deve ser feito para a glória de Deus? Eis a pergunta do censo aos evangélicos brasileiros. Certamente, a maioria esmagadora, talvez todos respondessem um grandioso sim. E na prática, e nas nossas vidas, e no nosso dia a dia, e no trabalho, e na nossa relação com tudo aquilo que fazemos, como isso se dá? Será que a glória de Deus e as coisas que fazemos para a glória dele se restringe ao culto público? Será que a glória a Deus, que a Bíblia fala e que a Bíblia tanto ressalta, se resume ao momento no qual adoramos a Ele? Não, glorificar a Deus significa que só Ele deve ser adorado, só diante dEle devemos nos prostrar, só Ele merece culto, louvor, adoração, só Ele deve ter as nossas mãos erguidas e o nosso coração, como acabamos de cantar. E aí vem Paulo para trazer uma abrangência gigantesca a isso. Porque essa é ainda uma ideia, irmãos, que paira no evangelicalismo brasileiro. E a palavra, o termo evangelicalismo, a gente vai tratar um pouco mais sobre isso na escola dominical de hoje. É um termo que teólogos começaram a usar para esse evangelho populesco, superficial e religioso. Então, sempre você ouvir a palavra evangelicalismo, é um termo um tanto nocivo, pejorativo mesmo, intencional, para se referir a essa parcela grande de evangélicos nominais que nós temos, ou apenas religiosos, e que de evangélicos, à luz da Escritura, não tem nada. Então, eu tenho a impressão de que ainda há essa noção, de que fazer as coisas para a glória de Deus se restringe basicamente ao culto público, ao momento no qual nós louvamos, adoramos, cantamos, ou as coisas que fazemos diretamente para Ele, no mundo eclesiástico. Mas
a Escritura nos dá uma visão bem mais abrangente do que é fazer tudo para a glória de Deus, do que é dar glórias somente a Deus. E num tempo, irmãos, onde as pessoas fazem de quase um tudo para serem reconhecidas, a gente vive num tempo, né, e numa geração, por mais que você esteja fora disso, e para você que está dentro e sabe, as pessoas estão dispostas a quase tudo para terem seguidores, visualizações, likes, para serem vistas, para serem reconhecidas. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, onde foi perguntado se as pessoas preferiam ganhar mais e não terem o seu trabalho reconhecido, ou se elas preferiam ganhar menos e serem reconhecidas profissionalmente. Adivinha o que a maioria respondeu? Eu quero reconhecimento. Eu quero reconhecimento. Eis algo, irmãos, que as pessoas querem mais do que o dinheiro. O louvor, a glória, o reconhecimento. Aí talvez você diga assim, não, pastor, eu quero dinheiro. É porque você não o tem. Se você passar a tê-lo, mas não tiver reconhecimento, prestígio, louvor, é isso que você vai passar a querer ter. Ora, não é assim a vida dos ricos, de muitos, né? Ricos e milionários, que não satisfeitos com o muito dinheiro que têm, querem mais. Mas não necessariamente dinheiro, querem prestígio, querem fama, querem reconhecimento, querem louvor. Mas não aplique isso apenas a estes, isso vale também para nós, para o nosso ciclo pequeno. Quer ver uma coisa? Como é frustrante, né? Quando você faz algo para alguém, e aí você faz algo pensando em agradar alguém. Mas vou fazer isso aqui para o meu marido. Vou fazer isso aqui para o meu filho, ou para minha esposa. E aí você vai lá e arruma a casa toda, faz aquela comida gostosa. E aí a pessoa a quem você fez, chega. E não satisfeita em reconhecer o que você fez, ela ainda arruma alguma coisa para reclamar. Rapaz, essa comida ficou sem sal, hein? Não é isso? Ou então assim, aquele limpou a casa toda. Ih, rapaz, ficou sujo ali, ó. Sabe gente que tem um olhar milimétrico, né? Muito mais para enxergar aquilo que não foi feito do que aquilo que foi feito, né? Como é frustrante isso, né? Como é frustrante. É porque nós queremos reconhecimento. Nós queremos louvor, queremos elogios. E aí vem Paulo tratando de um tema trivial. E o contexto aqui é o contexto da liberdade cristã, das coisas que eram lícitas, das coisas que não eram. Aqui Paulo está se referindo especificamente a comidas e coisas sacrificadas a ídolos, né? Aos irmãos que comem carne, aos irmãos que não comem carne, especificamente em relação às leis dietéticas, né? Do contexto judaico, que inclusive passava por um tempo de transição, né? Onde sim, outrora, diante de uma intenção didática do próprio Deus, querendo ensinar determinadas coisas ao seu povo, o próprio Deus sim proibiu a ingestão de determinados alimentos e de outros não. Mas isso se restringiu especificamente ao povo de Israel, e ainda mais em um período específico, onde Deus queria trazer ensino e ensinamento, e muitas coisas apontavam para Cristo, em todas as coisas, no modo como o povo, desde o modo como o povo se vestia, as suas leis civis e o modo como o povo se alimentava. É por isso que não tem cabimento nenhum hoje, um cristão, um servo de Deus com a escritura na mão, dizer que não vai comer isso ou aquilo porque a escritura proíbe. Não, a escritura não proíbe você de comer nada. Absolutamente nada. E é justamente isso o que Paulo está trazendo à tona. Você pode optar e não querer comer isso ou aquilo? Pode. Você pode optar e comer o que você quiser. Só não coloque isso como instrução bíblica, ou lei ou regra, a qual todos devem cumprir também. Certo? Porque justamente essa a discussão de Paulo aqui. E é nesse contexto que ele diz, portanto, quer comais, ou quer bebais, ou quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Fazer tudo para a glória de Deus é um grande desafio, irmãos.
É um grande desafio, acredite. Certamente é para você, certamente é um pecado o qual nós cometemos, é uma falha diária nossa, porque nós queremos reconhecimento, nós queremos elogios, nós queremos agradar a outras pessoas, senão a Deus. E glória é algo que funciona da seguinte forma, irmãos: ou você a dá a Deus, ou você a dá ao homem. Na maioria das vezes esse homem é você mesmo. Então eis motivos pelos quais nós temos para dar glória somente a Deus. Que motivos nós temos para dar glória somente a Deus? Em primeiro lugar, porque é uma ordenança, é um mandamento. A gente vive numa geração que quer resposta para tudo, e uma justificativa para tudo. Para muita coisa na Escritura, irmãos, nós temos que fazer simplesmente porque Deus manda. E Ele não precisa dar grandes explicações a mim e a você. Na maioria das vezes Ele dá, não é? Por que então devemos dar glória somente a Deus? Porque é uma direção dEle e um mandamento dEle. Porque Ele nos fez para isso, irmãos. Sabe essa perguntinha, né? Clássica que perdura os séculos da filosofia, né? Quem somos nós? Qual é o nosso objetivo aqui? Para onde viemos? Quem nos fez? De onde viemos? Para onde vamos, né? Nós viemos do pó, Adão especificamente, a mulher da costela do homem, e fomos feitos com que objetivo? Qual o objetivo da humanidade? Para que o homem, o ser humano, foi feito, foi formado? Para glorificar a Deus. Para dar glória a Deus. O homem é um instrumento pelo qual Deus é glorificado, louvado e bendito na terra que foi criada por Ele mesmo, no universo de um modo geral. Então, esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é que, quando não damos glória a Deus, nós a damos ao homem. Nós a damos ao homem. É por isso que criamos ídolos para nós. É por isso que temos os nossos ídolos, pessoas às quais nós damos glória, louvor, e nos prostramos indiretamente. E nós, enquanto humanidade, fazemos isso com quase todo mundo, né? Ou com quase tudo. Desde o homem culto, douto, que traz grandes contribuições para a humanidade, até figuras desprezíveis. E chega a dar náuseas de imaginar como é que determinadas figuras na nossa sociedade se tornam ídolos. Então, quando não damos glórias a Deus, nós damos glória a alguém. É sempre assim, irmãos. É sempre assim. Moisés dá as costas, o povo deixa de adorar a Deus e faz para si um bezerro de ouro para ser adorado. E bezerros de ouro continuam sendo levantados nos nossos dias. Tanto na nossa sociedade, pessoas que nós damos louvor demais, prestígio demais, e tristemente muitas vezes acontece até mesmo dentro da igreja. Dentro da igreja. Isso acontece quando damos um reconhecimento sobremodo elevado a líderes, a pastores, a figuras que são figuras realmente importantes para o evangelho, para a igreja, mas que são apenas instrumentos, são apenas vasos e nada mais. O apóstolo Paulo, escrevendo também aos Coríntios, diz: olha, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus, e quem planta e quem rega não é nada. Não é nada, nada. A Escritura nos lembra que quando nós fazemos aquilo que devemos fazer, nós continuamos sendo servos inúteis. Que as nossas boas obras, diz Paulo, não passam de trapos de imundícia. O próprio apóstolo Paulo, né, alguém que não temos dúvida o quanto foi um homem extremamente usado pelo Senhor na história da igreja, diz: eu sou o pior dos pecadores. Por que tudo isso, irmãos? Porque é a glória de Deus. É Deus que deve ser louvado, Deus que deve ser glorificado. Então, quando não damos glória a Deus, sempre damos ao homem. Na maioria das vezes, sabe quem é esse homem? Nós mesmos. Sabe o que é por trás da filosofia, da ideia, ou do desejo de agradar ao outro? Por trás do desejo de agradar o outro e de satisfazer o outro, esconde-se sorrateiramente ali, na verdade, uma preocupação comigo mesmo.
com a minha autoimagem? Quais são os motivos por trás do nosso desejo desenfreado de querer agradar o outro, de querer satisfazer ao outro, de querer sair bem na fita com o outro? É porque eu quero ser o cara legal, eu quero ser o popular, eu quero ser a pessoa conhecida por ser amorosa, generosa, educada, cuidadosa. Então por isso que eu me preocupo tanto em satisfazer o outro. Muitas vezes, na verdade, é uma preocupação com a minha própria imagem. Com a minha própria imagem. É por isso que a gente fica tão incomodado, quando alguém fala algo sobre nós, por mais que tenhamos a consciência tranquila diante de Deus de que aquilo não é verdade. Porque nós não estamos preocupados com o que Deus pensa acerca de nós. A gente se preocupa muito mais com o que o homem pensa acerca de nós. E munido de muita graça comum, eu vi um filósofo esses dias, inclusive é um incircunciso filisteu que se declara ateu, mas ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz: olha, se falam algo de você, se for mentira, por que ficar chateado? É mentira, não é verdade, você sabe que não é verdade. E se for verdade, é verdade, então estão falando a verdade mesmo, né? É um pensamento lógico, né, de algo que é exatamente assim, né? Mas o que ele não disse, ele não sabe, é porque essa preocupação se dá por conta do nosso interesse em darmos glória, louvor e reconhecimento, não a Deus, mas a nós mesmos. E esse é um outro motivo que temos para dar glória somente a Deus. Porque quando não damos glória somente a Deus, irmãos, é muito provável que nós coloquemos um canal onde essa glória seja voltada para nós mesmos. É por isso que nós nos preocupamos tanto com a nossa imagem. É por isso que nos frustramos tanto quando não somos reconhecidos, elogiados, diante do nosso esforço, da nossa dedicação. É reconhecível. É por isso que queremos prestígio, respeito. Respeito. Olha, procura aí na sua Bíblia. Procura aí na sua Bíblia. No Novo Testamento, nos sinóticos, nos evangelhos, nos 4 evangelhos, ou nas cartas. Jesus ficando chateadinho porque não recebeu glória. Procure aí na sua Bíblia um versículo no qual Jesus está trazendo um sermão dizendo assim: olha, vocês deveriam me adorar, vocês deveriam me glorificar, e não fizeram, não fazem. Eis algo que Jesus nunca reivindicou, glória para si. Eis algo que a gente vê muito na igreja, irmãos, direta e indiretamente. É difícil as pessoas fazerem esse discurso pronto, né, assim, né? Eu estou chateado, estou frustrado com fulano de tal, porque não reconheceu o meu trabalho, não me deu glória, louvor e honra. A gente usa outras palavras, porque essas palavras são sagradas, são santas, é só para Deus. A gente usa outras, que na verdade quer dizer a mesma coisa, e a gente chama de prestígio, reconhecimento. Ah, irmãos, mas a glória é somente Deus. É somente do Senhor. E a grande verdade, irmãos, é que ninguém rouba essa glória que é de Deus. Ninguém rouba essa glória que é de Deus. Os escribas e fariseus estavam tentando roubar essa glória que é de Deus, orando nas praças, para serem vistos pelos homens, e as pessoas dizendo assim: olha lá, como eles são pessoas consagradas ao Senhor e espirituais. E eles dizem assim: o que é que você quer? Você quer um reconhecimento dos homens? É o reconhecimento dos homens que você quer? Não pode ficar com o reconhecimento dos homens. Você já recebeu aí. Porque tem quem dê, né, louvor a homem. Tem quem dê louvor a homem. Mas se você quiser o reconhecimento de Deus, do Senhor, rapaz, entre no seu quarto, fecha a porta, e em secreto, o seu pai que lhe vê, ele recompensará publicamente. Esse é um outro motivo, irmãos, pelo qual devemos dar glória somente a Deus. Porque o reconhecimento do homem não se compara ao reconhecimento de Deus. Você quer reconhecimento? Espere de Deus, que você nem merecia, na verdade, né?
Mas olha só que interessante a doutrina do reconhecimento bíblico de Deus para nós. Deus reconhece o que fazemos. Deus reconhece o nosso esforço. Deus se volta para a igreja de Esmirna e diz assim: tenho visto o teu labor. Tenho visto que você tem permanecido fiel diante das perseguições. Deus reconhece. Há toda uma doutrina bíblica na Escritura para o galardão. Há direcionamentos bíblicos diretos de dizer que nós seremos recompensados diante das nossas boas obras, da nossa obediência, do nosso esforço, da nossa dedicação, apesar de não merecermos, e apesar disso não ser moeda de troca para com Deus, Deus reconhece aquilo que fazemos. Ei, então nós precisamos parar de ficarmos chateados, angustiados, perplexos e fazermos disso um motivo de briga e discussão dentro da igreja, quando não somos reconhecidos por homens. Por mais que nós nos dediquemos, irmãos, e nos esforcemos para reconhecer o trabalho do outro, isso não é errado não, tá? O erro é você esperar e exigir isso, mas reconhecer o trabalho do outro, reconhecer a dedicação do outro, o empenho do outro, não tem problema nenhum com isso, e é até louvável que façamos. Mas quando dependemos disso, e quando colocamos nisso um motivo para fazermos ou deixarmos de fazer, eis o grande problema. Certa ocasião eu ouvi um pregador famoso, dizendo que foi a uma igreja, e chegando lá, era aniversário, sei lá, de 100 anos, 150 anos, 80 anos da igreja. Uma data importante para a igreja, né? E aí chamaram ele para pregar, e ele foi, e disse que o palco aqui, né? O púlpito, como você queira chamar, né? Era grande, e aí puseram uma mesa bonita e tinha um bolo lá, o bolo do aniversário da igreja. Aí chamaram as pessoas à frente, que eu já comentei que é um negócio que, de um modo geral, eu evito, sabe? Eu evito e acho desnecessário. Vamos chamar aqui na frente o pessoal, os importantes da igreja, né? A palavra não é essa não que usam, né? Mas a ideia é essa mesmo. Vamos chamar o povo importante da igreja. Aí chama o irmão que doou o terreno, chama a primeira presidente da SAF, chama o diácono tal, o presbítero não sei quem, chama todo mundo. Aí chamou todo mundo. E antes disso, diz o pregador famoso, que estava sentado do lado de uma irmã, e ele comentou: pai, que bolo bonito. A irmã comentou: fui eu que fiz. Para a glória de Deus, amém, louvado seja o nome do Senhor. E aí no final, né, o pastor chamou todo mundo e esqueceu de chamar quem? A mulher que fez o bolo. E o pastor conta a história de que quando o pastor terminou de chamar todo mundo lá à frente e disse: vamos ficar de pé, vamos orar, ele ouviu ela resmungando: ano que vem não tem bolo. Ano que vem não tem bolo. Eu temo, irmãos, que isso seja uma história cômica, se não fosse trágica, né? De uma realidade posta entre nós. Nós queremos reconhecimento, queremos placa com o nosso nome. Queremos que o nosso nome saia na lista. Queremos ser citados. E essencialmente falando, não tem problema nenhum com isso. Se todo mundo viesse à frente dizendo assim: Senhor, o Senhor sabe quanto eu sou miserável, pecador. Rapaz, eu sou servo inútil, Deus. Mas não é assim que a gente vem à frente. A gente vem à frente feliz por estar sendo reconhecido, louvado, citado. Quando deveríamos canalizar essa glória somente para o Senhor. Porque o reconhecimento humano é falho, irmãos. É falho, é limitado. É limitado. Eu não tenho capacidade, irmãos. Eu não tenho capacidade, por mais que eu veja, eu não tenho capacidade de compreender o esforço e a dedicação do irmão e da irmã que se doou para que o evento acontecesse, para que a atividade fosse executada, para que o trabalho belíssimo feito fosse realizado. Por mais que eu me esforce, eu não tenho capacidade. Você compreende isso? Só o Senhor.
É por isso que também a nossa motivação em todo o tempo deveria ser para a glória dele. E por fim, irmãos, se fizéssemos tudo para a glória de Deus, e quando começarmos a fazer tudo para a glória de Deus, grave isso. Quer se frustrar menos na vida? Quer? Com as pessoas? Vou lhe dizer o segredo, anota aí. Quer se frustrar menos na igreja com as pessoas? Quer? Não tenha expectativas no reconhecimento dos homens. Não crie expectativa em reconhecimento das pessoas. Elas não vão reconhecer, elas serão injustas, falhas. E quando reconhecer, esse reconhecimento é limitado. Quando nós começarmos de fato, irmãos, a colocar na prática, a gente vai virar o ano aí, e certamente muitos aqui serão convocados a trabalhar. Vamos trabalhar para Jesus, amém? Vamos trabalhar nos departamentos, nas comissões, nas sociedades internas, nos ofícios da igreja. Rapaz, assim que assumir esse negócio, coloque um objetivo único, que vai servir para o ano inteiro. Faça para a glória de Deus. Faça para a glória de Deus, mas não é para a glória de Deus, é somente para a glória de Deus. É somente para a glória de Deus. E quando fizermos isso, irmãos, além de estarmos cumprindo o chamado de Deus para nós, além de não cometermos o pecado da idolatria, teremos uma grande chance de não nos decepcionarmos, de sofrermos menos. E assim teremos relações mais harmoniosas, porque estaremos fazendo a coisa do jeito certo, da forma certa, para o único que merece receber o louvor, a glória, a honra e a adoração. Vamos nos colocar de pé e vamos orar, pedindo ao Senhor que nos auxilie e nos ajude nesta hora. Ó Deus, nós te louvamos pela tua graça e bondade sobre nós. Ó Deus, louvamos-te porque, apesar da nossa tentativa desde o Éden, nada nem ninguém pode roubar a glória que é do Senhor. O Senhor sempre será o Deus glorioso, majestoso, grande, insondável, infinito e sem igual. E nada pode diminuir essa glória que é do Senhor, porque é o Senhor mesmo quem a guarda, é o Senhor mesmo quem a protege, é o Senhor mesmo que está sentado no teu trono com um cetro nas mãos e não divide esse trono com ninguém. Louvado seja isso, Deus, por tua soberania, por tua autoridade sobre tudo e sobre todos. Ó Deus, nos perdoe, porque muitas vezes nós esquecemos disso. E na prática, Deus, tentamos roubar essa glória que pertence ao Senhor. Fazemos isso quando não damos a glória devida ao teu nome, quando esperamos reconhecimento dos homens. Ó Deus, que possamos esperar somente em ti, somente no Senhor, e que seja essa a nossa motivação em tudo aquilo que nós fazemos, quer sejam nas coisas grandes, quer sejam na trivialidade da vida, como o ato de comer e beber, que de fato possamos fazer tudo para a glória do Senhor, e que somente o Senhor seja glorificado e adorado em nossas vidas. E agora, Deus, rogamos que o Senhor nos abençoe neste dia, nos dando a tua direção sobre cada momento deste tempo de consagração ao Senhor, neste dia separado, específico e escolhido pelo Senhor mesmo, para a glória do teu nome. Nos despeça, Deus, com a tua bênção e a tua paz, a qual tanto carecemos. Que o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o poder, a comunhão e as eternas consolações do Espírito Santo estejam sobre todos vós, povo de Deus, aqui em toda a face da terra, desde agora e para sempre.